E é isso, assim, eu acho que a gente passou por muitas coisas e eu queria entender agora uma coisa que você comentou Sim, brevemente comigo, né? Você falou sobre a questão do TDAH sim, e a gente até marcou, né, de fazer a conversa um pouco antes e aí sim. você também passou por uma situação ali Foi, que foi mais intensa foi. e acredito que você conseguiu centralizar de novo, Uhum. mas o que que aconteceu? Não sei se você quer contar assim com Não, detalhes e tal. tranquilo, eu posso contar sim. Uhum. Então, tem TDAH, né? TDAH, um dos pontos dele é a ansiedade, né? E assim, eu sempre fui uma pessoa muito acelerada, né? Ansiosa. Então, sempre correndo para cima e para baixo, trabalho e tal. E qual que é o perigo do TDAH? Você tá hiperfoco, né? O hiperfoco, quando você gosta muito de uma coisa, você foca naquilo, você faz só aquilo, você vive para aquilo. Você tem um desgaste mental do caramba, mas você gosta, então você não tá percebendo. E Uhum. eu vim de 2 anos e meio, praticamente, de correrias, férias de no máximo 10 dias, né? E quando foi mais ou menos. Na pandemia também, você teve um trabalho bem Então foi, na expressivo. verdade, na pandemia, eu não parei na pandemia. Na pandemia, quando pararam, eu fiquei preocupado, né? Como sou personal professor, bateu aquela Sim. preocupação, tipo, e E agora? E agora, né? amanhã? O espaço Como eu vou dar físico e aula? tal. Então Uhum. agora imagina, né? Para uma pessoa que já tem ansiedade, né? Tem que se preocupar. Como que eu vou dar aula? Já somou isso na minha cabeça. O que Uhum. ajudou muito foi que nós criamos um grupo de professores. A gente conversava, chorava, ria, ouvia música, para justamente não pirar, Não pirar. não pirar o cabeção. Até então eu achei que estava tudo bem, tudo certo. Só que as crises de ansiedade começaram a aumentar. E eu fui tomar ansiolítico. Só que, né, o que me ajudava muito, e que me ajudou muito, na verdade, foi as aulas das músicas. Que Porque, você já tinha começado no estúdio. exato, porque naquele Uhum. momento ali, eu não tinha ansiedade, eu não tinha preocupação. Porque eu estava 100% no presente. Foi como eu falei antes. Ali a minha atenção era plena para aquele lugar. Uhum. E como liberava dopamina, serotonina e endorfina, acalmava. Eu chegava em Uhum. casa de boa. Então eu comecei a usar a atividade física, no meu caso, além do trabalho, como um medicamento. Só que acontece, era um trabalho. Não era um lazer para mim. Eu trabalhava com aquilo. Tem que se preparar antes. Exatamente. Tem um Então desgaste ali. eu tinha um Uhum. desgaste já. Eu tinha que me Uhum. preocupar em montar a aula. Eu já gerava uma ansiedade. Pois como é que vai ser a aula hoje? Uhum. Que música eu vou usar na aula hoje? Ah, será que Então isso foi pegando. Quando foi 2 semanas atrás, eu estava em casa montando aula e eu comecei a falta de ar, o ar não vinha, não vinha, e eu Acelerou o acelerou coração. o coração, deu um apagão. Deu Você uma... desmaiou? Não, deu um apagão, assim, não lembro de quase nada, deu um Ah, apagão. entendi. Eu lembro que, para ter uma ideia, a crise foi tão forte, a minha casa tinha alguns vasos e quebrei algumas coisas. E aí eu peguei com um amigo meu e falei, cara, me leva pro hospital agora. Né? Porque eu não tô bem, né? Pro hospital eu não tô bem mesmo. Eu tô me sentindo, sei lá, tô estranho, estou. Tem algo de errado. Daí foi pro Uhum. hospital e falou assim: você tá com um caso de ansiedade, né? Instalado já. Crise de ansiedade. E, exatamente. E com um escultor emocional junto. Juntou os dois, que era a questão da raiva. Que Ah, juntou tudo. Juntou da pandemia, que eu não parei, de preocupação. Juntou o estresse do dia a dia, correria. Porque, pra ter uma ideia, eu acordava às 5 da manhã. Aqui em São Paulo deve ser comum fazer isso, né? Mas não é muito bom, não. Acordava às 5 da manhã, ia dormir 1 da manhã, 2 da manhã, então, sono, né, né? também. Então, não tava dormindo pouco, alimentando muito mal, né? Então, assim, eu passei por tudo isso e eu fiquei internado durante uma semana. Essa uma semana que eu fiquei internado, eu estava sem celular, sem acesso a nada, né? E foi uma semana que eu tirei para pensar. Eu falei, caramba, né? Eu falo para todo mundo que por meio da parte física, da música, você consegue trabalhar a ansiedade, como que eu fui cair nessa? Porque a gente pensa nisso, né? Uhum. Só que a gente esquece que até médico fica doente, Sim. né? Só que a gente pensa também e fala, como que eu fui cair nessa, né? E eu pensei assim, mas como que eu vou sair dessa, então? Eu falei, tá, então vamos pôr em prática, né? O que é que você faz? Então vamos desligar, então, vamos tirar, então, o que não é importante e focar no que não é importante. Primeira coisa que eu fiz, fiquei uma semana no hospital sem celular, então já era uma coisa a menos. Ah, redes sociais, essas Sem coisas. nada, rede Tirou. social, zerou, né? Então já tirou um pouco disso. Eu usei a meditação, então eu meditava no meu primeiro dia, tentando entender o que estava acontecendo comigo, tentando ver o porquê eu estava ali dentro, né?
claro, como psicólogo e tal, com a terapia. E tentando entender qual foi o gatilho de tudo aquilo lá. O que desencadeou, né? Exatamente. E aí, beleza. Aí o segundo estágio foi, bom, já entendemos. Vamos então agora usar a música e usar de física. Ela pediu um rádio, ela tinha um rádio, ela posso dar um rádio? Não. Só que eu não tinha como colocar a música que eu queria, né? Eu falei, que saco, velho, e agora? Aí eu falei, tá. Você tava sem celular. Tava sem celular. Aí eu falei, e agora, né? Eu falei, não, vamos pôr na rádio. Aí eu achei uma rádio lá, uma rádio chamada, não lembro o nome da rádio agora. Mas eu tocava música dos anos 70, 80. Eu falei, opa, eu ia calhar. Tipo aquela Alfa FM? Exato, tipo isso. Tipo isso. Aí eu tinha 2 horas de lazer, né? Eu podia ficar vendo televisão ou treinar. O que eu ia fazer? Colocava música e ia treinar. Cara, pra ter uma ideia, a internação, eles falaram que era pra ser de 1 semana a 10 dias. Eu saí com 7 dias. Ele falou assim, o seu estado está totalmente pleno. Pra falar a verdade, se perguntar pra você por que você tá aqui, eu não sei te responder. Porque assim, você conseguiu se centrar de uma forma muito rápida, né? Aí nesse eu confirmei, assim, o que me fez ter a crise de ansiedade foi o excesso de trabalho. Quantas horas, mais ou menos, você se dedica, assim, por semana ou por dia? Por dia... Isso é importante, tá? É pra você entender, né? Cara, por dia, mais de 12 horas. Mais de 12 horas. E aí você dorme pouco. Dorme pouco, a alimentação tava muito legal. Mas é que foi um período, tipo assim, do mês de outubro do ano passado para esse ano que deu uma apertada. Porque né? passou a pandemia. Passou a pandemia, todo mundo voltou. A demanda voltou e eu falei, eu consigo fazer, eu gosto de fazer isso. Então aí fica aquela questão, né? Não é porque você gosta de fazer, que você consegue fazer, que você deve fazer. Entre gostar de fazer e conseguir fazer e dever fazer, tem um grande passo. Tem um grande salto ali. Porque assim a gente consegue até que ponto? Vai chegar num limite, num staff, num cansaço, né? Então eu precisei, né? Meu corpo precisou falar assim, ou você para agora, ou paramos por você. Então você parou por mim. Ele meio que desligou a chave desligou geral. e falou assim, desliga porque você tá dor na cabeça. E o que eu fiz? Eu posso sair do hospital, eu diminuí a carga horária, né? Abri mão de algumas coisas, né? Abri mão de alguns alunos que eu tinha, de alguns horários. Você atende também pessoas individuais ali? Individuais. Tipo, em casa. Exato, coletiva. A maioria eu atendo em casa. Entendi. Por causa da liberdade de colocar música. Daí eu trabalho do meu jeito, porque na academia eu não tenho como essa liberdade. Eu coloco a música da academia. Então eu vou na casa da pessoa e coloco a música que eu quiser lá, que ela quiser, e ensina junto. E aí eu reduzi isso. E dediquei mais tempo para mim. Né, para eu me cuidar. Então, assim, apesar de eu amar muito da aula, apesar da aula ser uma parte que me traz para dentro, mesmo assim ela é trabalho. Então eu falei, opa, vamos sair um pouquinho disso. Vamos focar um pouquinho agora na música, no treino, só que para você. Sem se preocupar em ter que olhar para outra pessoa, sem se preocupar em cuidar de ninguém, a não se cuidar de você mesmo. E aí, desde então, assim, eu percebo que eu estou mais tranquilo. Eu estou mais calmo, eu estou mais sereno. Meus pensamentos estão menos acelerados. O TDAH faz o que a pessoa, a cabeça acelera. Então, eu estou aqui pensando lá na frente. Antigamente era assim, agora eu estou aqui. Sim. Não penso mais lá na frente. Você gosta de viajar também? Cara, viajar é vida, né? É muito massa, né? Viajar é vida. Tipo assim, eu particularmente, se eu pudesse, eu viajava a tudo que é lugar. Assim, nossa, para mim viajar é libertador. Eu gosto de viajar para lugares que não precisa de muito luxo. Tipo, você gosta de ficar em hostel, por exemplo? Hostel, acampar, sabe? Não é programado assim, tipo assim, eu vou tirar um mês de férias, vou viajar. Pra onde você vai? Aí eu vou olhar lá, tal lugar tem um hostel que é barato, vamos embora, fui.